a nossa visita ao Ceará e a nossa incursão pelo PAI, que faz parte de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo já, a princípio, sobre o Soma, né, e a gente foi ver a experiência do Ceará como uma experiência que já está fazendo 10 anos, né, fez 10 anos agora em 2017, e uma experiência que a gente considerou exitosa. Isso não significa que não tenha resistência, né? Vocês estão me ouvindo bem ou está muito barulho? Mais alto? Então, não significa que o programa não enfrenta resistência, não é? A gente, em campo, a gente viu que o PAIC tem vários pontos críticos, mas que, de maneira geral, a gente considera uma experiência exitosa. Eles conseguiram aumentar, em 10 anos, de maneira muito significativa, o número de crianças alfabetizadas na idade certa, né? Esse era o objetivo do programa. O que a gente quer com isso, né? A gente quer ver o PAIC, tentar chegar em mínimos denominadores, né, do PAIC, para a gente retirar dele alguma tecnologia que possa ser exportada para outros lugares, para outras realidades, né? Claro que outros estados não vão repetir a história que o Ceará tem, né, que teve de municipalização da educação, enfim, de uma situação política, né, muito favorável no momento de instalação do PAIC. Isso provavelmente não vai se repetir em outros lugares, mas a gente acredita que algumas tecnologias podem ser aproveitadas dali do PAIC se a gente investigar ele da maneira como a gente está pretendendo. Antes da gente ir a campo, a gente mergulhou numa bibliografia durante bastante tempo, né? A gente leu muita coisa sobre reforma educacional e resistência à mudança. No campo da educação, a gente viu que isso é muito importante, né, entender esse tema da resistência, porque, no final das contas, é o professor que está lá na ponta do processo, lá, né, porque, na verdade, lá no Ceará falavam para a gente, não tem isso de ponta, né, é o centro do processo, mas o professor, ele é um sujeito que a gente está tendo essa hipótese de que ele é muito resistente às mudanças. E o que a gente tem percebido no PAIC é que o PAIC conseguiu fazer com que o professor entendesse que ele é parte desse processo, e isso diminuiu um pouco a resistência aos processos de mudança, né? O PAIC como objeto de pesquisa. O que a gente queria compreender no funcionamento do PAIC, né? A gente selecionou, a partir da revisão que a gente fez na bibliografia, tanto sobre o PAIC como reforma educacional de um modo geral, né? A gente leu bastante coisa de uma literatura anglo-saxã e selecionamos para o PAIC 3 dimensões que a gente achou que ia ser o ponto que a gente ia chegar lá e retirar alguma coisa de importante, que seria o processo de formação continuada dos professores, né? O estabelecimento de metas claras para realizações e o uso de dados de avaliação na rotina pedagógica. A gente está trabalhando com a hipótese, e eu acho que a nossa visita, se vocês acharem que não, tomara que não caia, né, antes do final da apresentação. Mas eu acho que na nossa visita a gente pôde comprovar isso, que... Tudo bom? Que essas práticas propostas pelo PAIC, elas foram se rotinizando de uma maneira que já estabeleceram uma cultura própria no Estado, com uma apropriação forte da avaliação e do monitoramento pelos próprios profissionais, né? A gente percebeu lá que tem uma mudança da cultura profissional grande a partir do PAIC, né? A partir de 2007. Claro, né, novamente, a gente chega lá para ver o PAIC sabendo que é uma política que já tem 10 anos e que, portanto, ela não surgiu dessa maneira que a gente está vendo ela agora, né? É um processo de aprimoramento. Wagner, pode passar para a gente? Valeu. Então, quando a gente chegou lá no Ceará para fazer a visita, a gente foi acompanhado durante a visita, durante toda a nossa visita,
por uma profissional da Secretaria de Educação que trabalha no eixo de literatura, uma pessoa muito envolvida, assim, que acredita muito no programa, sabe? Foi algo a mais, assim, estar com ela acompanhando a gente, porque eu acho que ela também é uma dessas profissionais, assim, que fazem parte do desenho que a gente está querendo apresentar. A gente conseguiu, durante a visita, passar por cada instância, né, cada dimensão do PAIC que a gente considerou fundamental e importante de entender, desde a escola até a Secretaria de Educação. Muito disso também se dá pelo prestígio do CAED, né, junto ao governo do Ceará e à Secretaria de Educação, porque a gente teve todas as portas abertas para a nossa visita e todo mundo foi muito receptivo para conversar com a gente. Então, assim, foi uma experiência ímpar mesmo, né, porque a gente nunca conseguiria fazer essa visita. Nem se a gente ficasse um ano no CAED, a gente não conseguiria. No CAED, no Ceará, a gente faria o que a gente fez nessa uma semana. Por onde a gente passou, né? Fomos na Secretaria de Educação do Ceará. Lá tem a COPEM, que eu já vou explicar melhor o que é, mas que é a coordenação de cooperação com os municípios. É uma dimensão da Secretaria de Educação que nós estamos considerando, e eles também, os profissionais lá da Secretaria, consideram fundamental para o sucesso do PAIC, não é? Uma área específica da Secretaria de Educação criada para a cooperação entre Estado e município, ou seja, para o relacionamento entre Estado e município, né? Dentro da COPEM, o PAIC, né, e a COPEM é dividido em alguns eixos. Tivemos a oportunidade de conversar com todo esse pessoal, com a secretária adjunta, com o coordenador da COPEM, né, coordenadora do eixo fundamental 1, do eixo de avaliação, do eixo da educação infantil, o PADIM, que a gente vai ver também depois mais para frente o que é um programa de assistência ao desenvolvimento infantil, né, que é uma das ampliações do PAIC, coordenador do Prêmio Escola Nota 10, coordenador do eixo Literatura e Formação do Leitor. Então, dentro da COPEM, a gente conversou com todo mundo, né? Uma conversa inicial, porque, como a gente vai ver mais para frente, a gente vai voltar lá para continuar a pesquisa, mas a gente queria entender quais são os momentos fundamentais para a gente desenvolver essa pesquisa e entender como que o PAIC pode ser um modelo para se extrair alguma coisa dele para outras experiências, né? Tendo em vista isso, que é uma experiência já de 10 anos e tal. A CRED 1, que é a regional, fomos na regional de Maracanaú e na Secretaria Municipal de Fortaleza, também dentro dela tem a CEFOR, que é como se fosse uma regional, mas não é regional porque é na capital. Então, visitamos esses dois espaços, né? Então, teria primeiro a Secretaria lá em cima, as regionais e do lado das regionais, essa que é a regional de Fortaleza, que é a CEFOR. A CRED, as regionais, têm uma importância muito grande também no PAIC. Elas replicam, e eu vou falar com mais cuidado disso lá logo à frente, o que a COPEM faz lá dentro da SEDUC. Assim, é um espaço de contato direto com o município, com o secretário, com o prefeito, com os professores, com os gerentes municipais. Fomos na Secretaria Municipal de Eusébio, que é um município vizinho de Fortaleza, na região metropolitana, e que é completamente diferente de Fortaleza. Então foi também uma experiência bacana, porque o PAIC lá acontece de outra maneira, acontece de uma maneira completamente diferente. E fomos finalmente em duas escolas, uma escola em Eusébio e uma escola em Fortaleza, para também ver como que o PAIC acontece lá, né? Na verdade, a gente não foi ver, a gente foi ouvir muito mais do que ver, porque foi tudo muito rápido, né? Wagner. Valeu. Então, aspectos da estrutura organizacional da política. A criação da COPEM. A COPEM ela foi criada no início do PAIC, lá em 2007, né? A gente conversou com uma das coordenadoras lá da CRED de Maracanaúba, e ela falou o seguinte, que a articulação com os municípios antes da COPEM era muito frágil. Não tinha um lugar específico para tratar dessa cooperação. Então, apesar da história do PAIC, né, ter uma origem municipalista, assim, não sei se todos estão mais ou menos a par assim, do início do PAIC, que foi... Bom, vou fazer um parênteses rapidinho então, tá? Que em 2004 teve um comitê que partiu da Câmara Legislativa no Ceará para investigar a situação de analfabetismo no Estado. E constataram uma
uma situação, né, absurda, precária, e a partir daí foi desenvolvendo um sentimento de urgência no Estado. Tiveram figuras chaves nesse processo, mas a origem do PAIC, antes de 2007, em 2004, teve uma experiência dos municípios, alguns municípios que bancaram essa experiência, né, sem o Estado. Só em 2007, quando muda o governo, e antes disso também teve a experiência de Sobral, que foi a experiência que inspirou muito o PAIC, não é? Inclusive com as pessoas, com a mão de obra, né, com as pessoas que já estavam sabendo resolver aquilo em Sobral. Então, apesar dessa origem municipalista, foi o Estado, em 2007, que comprou esse programa, né? Então, precisava de uma instância específica para resolver essa relação entre Estado e município. Tanto a coordenadora lá da CRED, da regional, quanto a secretária, hoje secretária adjunta, mas quando no início da Copem, foi ela que estava lá construindo a Copem, né? Ambas falaram que foi um momento fundamental, né? A criação desse espaço específico dentro da Secretaria Estadual para lidar com os municípios. Lidar com os municípios como? Além do tema do transporte, né? Além de temas ligados à rede estadual no município, para falar do PAIC. A secretária adjunta hoje, mas que na época foi uma das que criou o Copem, falou para a gente, o PAIC, em primeiro lugar o PAIC, em segundo lugar o PAIC, em terceiro lugar o PAIC, só depois o resto. Então é o espaço de cuidar do PAIC, a Copem. Homologia entre Copem e SECOM. A SECOM é a célula de cooperação com os municípios dentro da CRED, dentro da regional. Então, a Secretaria de Estado do Ceará, ela replicou essa estrutura da Copem para a SECOM. Claro, muito mais simples, muito menor, com menos gente trabalhando, mas a estrutura é mais ou menos a mesma. E o que faz a SECOM? Lá na regional, lá nos municípios centrais, dentro das regiões, eles é que vão estar em contato direto com o município, né? Na criação do PAIC também, né, isso a secretária adjunta falando para a gente, que uma coisa importante foi a definição de metas claras para a educação infantil e alfabetização na idade certa. Colocar uma meta, né? Eu tenho aqui a fala dela, deixa eu ver se eu acho aqui para a gente... Bom, não vou achar aqui agora. Mas o que a secretária está falando para a gente é que o PAIC deu um norte, né? Com a criação da Copem, se colocou um norte para os municípios e também se ofereceu ferramentas para os municípios alcançarem essas metas que estavam sendo propostas. Metas em relação ao quê? Segundo a secretária adjunta lá da SEDUC, ações simples. As ações do PAIC estão ligadas a questões básicas. Por exemplo, frequência, conseguir os 200 dias letivos, né? Fazer com que a aula de fato aconteça. Então, eles têm uma rotina do tempo da sala de aula, né? A rotina da aula é dividida e a aula começa a acontecer, né? Vários professores e diretores falaram isso para a gente, agora a aula acontece. O PAIC, ele oferece um plano de ação para orientar essas ações básicas. Então, o que contaram para a gente lá, né? O que a gente também percebeu conversando com as pessoas dos municípios, é que é oferecido um mapa, são oferecidas ferramentas, não é? E o município desenvolve da maneira que ele precisa. Alguns municípios precisam mais, outros precisam menos. Alguns municípios resistem mais, outros resistem menos. Agora, a ênfase do programa, né? O núcleo do programa, isso a gente vai apresentar com mais calma, na formação, no monitoramento e na avaliação. Tem outras coisas que foram surgindo nesses 10 anos de experiência que são muito importantes para consolidar isso. Mas o foco do programa está ali, formação, monitoramento e avaliação. E isso, assim, a gente conversando com várias pessoas, várias áreas diferentes, né, isso volta, falando, olha, a avaliação atravessa todos os eixos do PAIC, né, todas as dimensões são atravessadas pela questão da avaliação, tudo é monitorado e a formação tem uma importância gigantesca dentro do programa. Um outro ponto que a gente também considerou importante é a ampliação do PAIC. Agora ele é o mais PAIC, alguns anos atrás era o PAIC mais 5 e agora, assim, no final desse ano, tem outras políticas de atenção à infância que estão se juntando nesse grupo de políticas públicas estaduais,
né? O PADIM, esse programa, agora está num estágio piloto, que é um programa de atenção ao desenvolvimento infantil, que funciona como se fossem agentes de saúde comunitária, só que são professores que vão naquelas famílias em situação de extrema miséria para fazer um trabalho de desenvolvimento infantil antes da escola. Então, eles vão para falar para aquela família assim, olha, é importante a criança brincar, é importante a criança fazer isso, fazer aquilo, mas um acompanhamento em casa, né? Então, assim, o programa está se expandindo para outros pontos além da alfabetização na idade certa, né? Primeiro ele foi até o 5º ano, agora até o 9º ano, e a atenção à infância também de uma maneira maior. No final do ano também agora teve o cartão Mais Infância, se eu não me engano esse é o nome, que também é voltado para famílias em estado de pobreza extrema, e que tudo isso está nesse grupo de políticas públicas aí. Então, regime de colaboração entre Estado e município, né? A origem municipalista do PAI que eu já falei mais ou menos, mas nesse período de 2004, 2007, o que a gente percebeu é que teve uma mobilização social muito grande e um sentimento de urgência atravessou todos os atores ali envolvidos nesse processo, sabe? Quando a Assembleia Legislativa fez o diagnóstico da situação de analfabetismo no Estado, isso foi divulgado na imprensa, isso foi divulgado pelo governo, tiveram vários congressos, vários seminários para debater os resultados dessa pesquisa inicial. Então, teve um sentimento de urgência compartilhado, né? E a gente percebe que isso foi importante naquele momento de criação do PAIC. Isso partiu muito dos municípios também, não foi? Isso é uma coisa que talvez seja característica do Ceará, não é? E aí é difícil a gente pensar isso em outros lugares, mas lá no Ceará os municípios já teve um processo forte de municipalização da educação básica, já desde 2004, 2007, e os municípios eles estavam ativos nesse processo. Agora, dentro do PAIC, por mais que a gente imagine um programa, uma política estadual, tem uma diversidade e uma autonomia que a gente percebe dos municípios muito grande, né? Eusébio, que a gente foi visitar, por exemplo, que é um município da região metropolitana. O gerente municipal do PAIC de lá, o cara que é a ponte, né, principal do PAIC com a cidade, ele falou que ele não espera o PAIC para fazer nada no sistema educacional da cidade dele, né? Que eles fazem outras coisas além do PAIC, que eles têm, inclusive ele, né, fala que o sistema deles é melhor de avaliação e de monitoramento do que o do PAIC. Então, e considera ainda injusto que só o governo do estado fique com os louros do programa, porque o município faz muito por isso. Agora, tem outros municípios do interior, que nós não visitamos, mas o pessoal da CRED contando para a gente, que precisa do PAIC para quase tudo, né? Que precisa do PAIC e espera muito do PAIC. Agora, outros municípios, como o caso de Fortaleza ali, que é um caso à parte, ele ficou fora do PAIC durante muito tempo por uma questão de clivagem política, né? Era uma prefeita do PT que por uma questão política mesmo decidiu não adotar o programa até 2012, não é isso? Até adotou, né? Mas adotou de maneira precária, assim. As profissionais do PAIC dentro da secretaria falaram que eram chamadas de paiquianas, né? Que ficavam isoladas dentro da Secretaria Municipal de Educação. Fortaleza resistiu tanto por quê? Porque achava injusto ser tratada como as outras cidades do estado, né? A capital muito diferente, com problemas diferentes, com uma rede completamente diferente. Esses problemas continuam, né? Eles reclamaram, por exemplo, sobre escola nota 10, né? Como que você vai comparar uma escola de Fortaleza com diversos problemas com uma escola de uma cidade pequena? Mas, assim, é uma diversidade grande, mas o que as pessoas da COPEN, as pessoas da CRED falaram para a gente é que a autonomia do município ela é respeitada e que é um trabalho muito delicado de convencimento, de conquista diária, né? Então, muito do que ficou também para a gente foi que a COPEN e a SECOM, na CRED,
elas trabalham, o trabalho delas diário é esse, é de conquista e convencimento do município de que esse programa é importante, não é? Convencer o prefeito de que ele precisa de bons resultados na educação, porque eles juntaram o ICMS, não é? com a questão da educação. Enfim, é uma conquista diária, mas a autonomia dos municípios é preservada, inclusive para não adotarem o sistema de monitoramento que o Fernando vai falar com mais calma aí. Tem município que não preenche o CISPAIC, que se recusa a preencher, fala que não precisa preencher, que não quer preencher. Os atores envolvidos, né? Parceria e acompanhamento, SECOM como parceira e mediadora. A gente foi para o campo pensando assim, como que se dá esse acompanhamento dessa célula de cooperação com o município, porque ao mesmo tempo que essas figuras, né, os atores envolvidos, quem está na SECOM são os gerentes regionais e eles lidam com os gerentes municipais, que são figuras no... Está ficando claro? Tá? Que são figuras que vão estar lá na cidade, diretamente. Agora, esses gerentes municipais, eles entram na escola para fazer formação, mas também para fazer uma espécie de monitoramento, não é? Então, a gente foi para o campo pensando que isso ia ser uma coisa complicada, que ia ter resistência dos professores, dos diretores. Agora, o que a gente viu nos lugares que a gente foi, nas escolas que a gente foi, é que a SECOM ela é encarada como uma parceira e uma mediadora, não é? Essa célula lá da regional, que replica esse modelo da COPEM, não é? Que é uma célula de cooperação com o município, ela é entendida pelos profissionais não como uma célula, não como pessoas que vão lá monitorar ou fiscalizar o trabalho que está sendo feito, mas como parceiros realmente, que estão ali tanto para fornecer a formação, quanto para ajudar em várias questões do dia a dia da escola. Esse foi a primeira impressão, né? Mas a gente sabe que tem esse caráter de fiscalização também, e isso eles nos falaram, né? Então eles entram na escola e veem que as coisas às vezes não estão sendo feitas da maneira como tinham falado. Não tem uma política e não tem um método de sanção, né? Não é o governo do estado que vai punir aquele diretor ou punir aquele professor. Mas existem outros métodos, né? E, por exemplo, a gerente regional que está lá na CRED, ela conversa com o secretário de Educação Municipal, ela conversa com o prefeito. Então, tem outros métodos de também fazer esse monitoramento, ter algum peso, sim, né? Então, é uma figura ambígua ali, a SECOM, tanto mediadora, né, e fiscalizadora, como parceira das escolas e dos professores. Agora, aqui é o que a gente acha que é o núcleo duro do PAIC, não é? Em volta dele, durante esses 10 anos, foram criadas outras coisas, mas o que a gente identificou como principal e como algo que, se a gente fizer esse esforço de construir esse tipo ideal, né, de construir esse modelo que possa ser exportado para outras coisas, o principal, a engrenagem está ali. E funciona como, né? Não são três coisas destacadas. A avaliação, a formação e o monitoramento, elas trabalham, é uma engrenagem que trabalha junto, e isso não está claro só para a gente, está claro que para todas as pessoas que a gente entrevistou, isso é muito claro, assim, de como que a formação ela é informada pelos dados que estão vindo da avaliação, né? Então, a avaliação fornece dados que são trabalhados pela equipe lá da COPEM, que vai preparar essa formação. Então, a formação está sendo informada pela avaliação. A formação ela é monitorada também pelas pessoas que recebem a formação. Então, os professores, por exemplo, na formação municipal, tem um momento onde eles avaliam os formadores, né? Então, até a formação ela está sendo monitorada. A gente percebeu assim, que tudo é monitorado e tudo é avaliado dentro do PAIC. Então, a avaliação que alimenta a formação, ali dentro da formação é um espaço de monitoramento também, de ver o que está sendo feito, o que está acontecendo, e de criação de outros dados que vão retroalimentar o programa, não é? Eu tinha anotado aqui uma outra coisa, deixa eu ver. Essa visita técnica, né, que eu acabei falando antes, da SECOM na escola,
é uma visita técnica que é uma formação e é um monitoramento também, não é? E que no final das contas vai alimentar ali como que essa avaliação vai ser feita, não é? Então é uma engrenagem que está funcionando lá bem e que cria outras coisas em volta, cria uma cultura profissional em volta dela que é isso que a gente vai explicar agora mais para frente. Mas assim, o núcleo duro do programa eu acho que está ali. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, o que vocês acham? Ficou alguma coisa? Deixa eu te... Aqui, Fernando. Aqui. Bom dia, gente. O Kaique falou dessa engrenagem, começou a explicar ela e eu vou entrar mais detalhadamente sobre as ações que nós vimos de formação, avaliação e monitoramento. Aí você pode passar o slide lá. Em relação às formações, formações voltadas para a prática de sala de aula, não apenas conceitual. Formação tem foco na rotina com base no uso de material estruturado. Como o PAEC tem essa característica de distribuir o material e até padronizar as atividades, definindo o tempo certo de cada atividade dentro da sala de aula, isso facilita que a formação seja mais direta para o que acontece de fato dentro da sala de aula e não somente uma coisa mais teórica, né? Formação como momento de troca entre professores, formadores e secretárias. São pessoas são pessoas que pertencem à Secretaria Municipal que estão ali nesse encontro regular com os professores. Então isso fica bem fácil de acontecer essa troca entre o professor e a pessoa da secretaria que está ali dentro. Isso agiliza bastante qualquer conhecimento novo para o professor que ele pode aplicar na sala de aula, tanto qualquer feedback que seja necessário para a Secretaria Municipal de Educação receber, né? E quem que são os formadores? O material, como geral, ele é primeiro concebido na Secretaria Estadual de Educação por dois, como é que eles estão chamando? Dois consultores gerais que realizam que fazem esse material. Esses dois consultores, eles formam 15 formadores regionais que vão acrescentar um pouco mais de informação para esse material de acordo com a região que eles forem multiplicar esse treinamento no futuro. E aí que entra a parte do monitoramento e avaliação. Então, ele começa com uma base feita pela secretaria e, à medida que ele vai sendo multiplicado para o formador regional e para o formador municipal, isso vai agregando conhecimento que foi retirado do monitoramento e das avaliações, né? São 15 formadores regionais que vão formar. A quantidade de formador municipal vai variar de acordo com o tamanho da cidade. Em Eusébio, se eu não me engano, eram 4, né? Em Fortaleza já era uma quantidade muito maior. Formadores como assessores itinerantes, é o que o Kaique estava falando. Esses formadores, eles não só vão lá no final de semana, dão o treinamento, essa formação, e acaba aí. Eles estão no dia a dia da escola, eles entram na sala de aula, eles acompanham se o material está sendo utilizado correto, se o tempo de cada atividade está sendo feito de acordo com o que é definido pelo programa. O município continua com a liberdade de não seguir, mas aí eles vão conversando o que acontece, por que não está utilizando da maneira como é prevista, e essa troca vai acontecendo. O recrutamento dos formadores é feito dessa maneira, né, de 15 formadores regionais, e aí varia de acordo com o tamanho do município para os municipais, mas eles são pessoas, os municipais, que já têm algum tipo de vínculo com a Secretaria Municipal de Educação. Em Eusébio, todos os formadores eles eram
como que era a função? Eles eram professores ou técnicos da Secretaria Municipal de Educação. E isso é outra coisa que ajuda bastante no contato que eles têm, né? Porque resistência e enfrentamento, eu acho que é uma coisa natural. O Kaique começou a falar um pouco disso. É complicado uma pessoa chegar na sala de aula e falar, olha, deixa eu ver o que você está fazendo, deixa eu ver se você está fazendo certo. Mas já o fato dos professores enxergarem nesses formadores outros professores e outros funcionários da mesma Secretaria Municipal que eles são, já diminui essa tensão. E com o tempo, todas as experiências que nós ouvimos foi que os formadores, dentro dessas que seriam inspeções, eles, na verdade, estão lá muito mais como colaboradores do que uma pessoa que está ali para checar se o seu trabalho está sendo feito. Nas escolas, nós ouvimos que quando um formador está lá visitando, que os professores, mesmo os que não estão tendo a sua aula assistida por eles, procuram eles depois, para que essas informações sejam sempre retornadas, tanto para o professor quanto para o formador. Eles querem falar, ó, eu usei aquilo que você falou na formação e deu certo, então, ó, eu usei aquilo, não funcionou muito bem, o tempo que a gente está usando para isso não está dando certo de acordo, e eles vão sempre com essa troca de feedback. Pode trocar. Monitoramento e avaliação. Aí eu separei algumas ações de monitoramento que destacou para a gente e algumas ações de avaliação, e depois tem uma listagem dos sistemas que eles utilizam para poder coletar esses dados e botar em prática esse monitoramento e avaliação. Existe um instrumento que é distribuído junto do material, que é o caderno de registros. O caderno de registro é uma espécie de diário de classe com várias outras funções. Ele serve para registrar tudo que está acontecendo dentro da aula. Todos os livros didáticos, cada etapa do material, por ser padronizado, ele consegue ser registrado nesse caderno. E depois existe um sistema para que possa ser alimentado com os dados dele. Existe um instrumental de leitura, que é uma avaliação bimestral que acontece nas turmas de alfabetização, que também é incorporado nesse caderno de registro. Ele tem, assim, eu não estou com ele aqui, mas ele tem a função de você ter, em tempo real, o nível de alfabetização de cada um dos alunos, através das atividades que acontecem dentro de sala de aula e desse instrumental de leitura que é bimestral. Então, apesar de ter essa função, ele nem sempre é utilizado. A gente encontrou bastante resistência desse caderno de registro, né? Quando a gente teve o primeiro contato com ele, me chamou muita atenção, porque ali era claramente um instrumento de monitoramento, né? Mas as duas escolas que nós fomos falaram, não, a gente não usa, porque eu não concordo com a maneira que o caderno de registro usa para classificar esse nível de alfabetização dos alunos. Então, nós temos um outro instrumento, que é semelhante, nós não chegamos a conhecer, mas que tem a mesma função. Então, por mais que os dois municípios que nós vimos, que as escolas não utilizam, eles têm um outro instrumento muito semelhante e com a mesma função. As visitas dos formadores municipais à escola é uma outra forma de monitoramento, né, que é o que eu comecei a falar antes, que eles vão lá, estão lá olhando se as coisas estão sendo colocadas na prática, fazem sugestões, ouvem sugestões também, né? E a própria formação como forma de monitoramento. Nós ouvimos de alguns formadores que durante as formações você percebe que alguns professores, falta bagagem para eles, falta conteúdo. Então, até durante a formação, você está ali tirando o dado de como é que está a qualidade desses professores, ou então, ao menos, a adequação deles para trabalhar na alfabetização.
Outra ação de monitoramento é a avaliação dos formadores, né, que o Kaique falou já, que depois das formações, os professores que estão recebendo as formações, eles dentro de um dos sistemas conseguem inserir informações sobre o que eles acharam dessa formação, se foi válido, se tem alguma crítica, se tem algum elogio, e também existe um monitoramento da presença dos professores que estão recebendo essa formação. Dados administrativos, também existe um sistema para dados administrativos. O Estado fornece um sistema, o município de Fortaleza é outro que não utiliza esse mesmo sistema, mas todos os municípios têm um sistema, pelo menos à disposição, para a coleta de dados administrativos, frequência, nota e matrícula e depois extração do censo. Pode passar. Ações de avaliação. A prova PAIC é uma avaliação que é distribuída pela Secretaria Estadual de Educação para todos os municípios. Os municípios, eles são os responsáveis pela logística de impressão e distribuição dessa prova. A prova é aplicada nas escolas e depois ela retorna para a Secretaria Municipal, que vai inserir esses dados num sistema da Secretaria Estadual para poder gerar o resultado dessa prova, né? No momento que esse resultado ele é inserido, as escolas e os municípios já têm um resultado preliminar de acerto e resposta e já conseguem trabalhar dentro da sala de aula com esses dados. Então, ela é aplicada e logo em seguida já tem uma resposta muito mais rápida do que o SPAES-Alpha, por exemplo. Por mais que o SPAES-Alpha vá dar um resultado muito mais complexo, a prova PAIC tem essa questão da agilidade. Inseriu, na mesma hora você já tem pelo menos a quantidade de acertos e erros por questão e consegue trabalhar em cima disso. O SPAES-Alpha foi falado várias vezes para a gente que ele é um dos pontos principais do ano dentro das escolas, né? Muitas das ações são voltadas para ter êxito no SPAES-Alpha. Por quê? Existe o Prêmio Escola Nota 10, que é um prêmio que vincula recursos às escolas de acordo com o resultado no SPAES-Alpha e, além disso, pega as melhores escolas e as piores escolas, acho que são as 50 melhores e as 50 piores, se eu não me engano, e fazem elas trabalharem num intercâmbio. 150? Obrigado, Camilo. As 150 melhores escolas e as 150 piores, e elas trabalham juntos, as 150 melhores, trazendo práticas boas para que possa melhorar a qualidade dessas escolas que tiveram os piores resultados, né? Não as piores escolas de piores resultados. E, além disso, o SPAES-Alpha também, a avaliação, existe uma lei estadual que vincula repasse do ICMS de acordo com o resultado no SPAES. Então, dentro das secretarias municipais e das prefeituras, existe um incentivo muito grande de que você tenha um resultado bom nessa avaliação, porque tem recurso vinculado direto a ele. As iniciativas municipais de avaliação. Apesar de existir prova PAIC, SPAES-Alpha, vai ter o SAEB, as duas, Fortaleza e Eusébio, têm um sistema municipal de avaliação também. A gente percebe que a maioria desses municípios, eles aceitam tudo que o PAIC vem, pelo menos a sua maioria, mas eles querem ter também um pouco de liberdade e de autonomia para exercer as práticas que eles entendem como sendo melhores. Nós não visitamos muitos municípios, mas a impressão que a gente tem é que quanto mais perto da capital a capital, mais dependência você tem. Se você for pegando municípios menores, isso a gente foi ouvindo também dentro da CRED, essas iniciativas próprias dos municípios vão diminuindo, né? Até por falta de
de recursos para realizar isso. Acho que pode passar. Aí os sistemas de apoio, deixa eu só pegar minha cola aqui. Isso. O SysPike é o sistema que os municípios utilizam para inserir o resultado da prova PAIC, né? Então é isso, no momento que eles inserem, através dele mesmo, você já consegue ter um resultado. E isso agiliza bastante no retorno dessa avaliação. Tem o SAAP, que é onde são inseridos os dados do caderno de registro, que é o sistema que a gente encontrou mais resistência, principalmente, pelo menos no caso dos 2 municípios que nós visitamos, pela metodologia de avaliação que fica um pouco engessada por ser um caderno e não conseguir fazer essa avaliação dos alunos, o nível de alfabetização deles de acordo com outras possibilidades. E também ouvimos críticas do caderno de registro ser muito trabalhoso de ser preenchido. Então, como o SAP tem essa função de receber os dados do instrumental de leitura e do caderno de registro, os 2 municípios que nós conversamos, eles falaram que não utilizavam. Mas ele também recebe a frequência e a avaliação das formações. Então, ele tem essa funcionalidade também. O SIG é o Sistema de Gestão Escolar. Ele que recebe todos os dados de gestão escolar dos municípios que resolvem utilizar ele. Ele, pelo que a gente entendeu, ele é semelhante com o nosso Sislame aqui. Mas existem outros sistemas municipais independentes de gestão e avaliação, né? Em Fortaleza existe o SAEF, que é da avaliação municipal, e também tem um sistema municipal de gestão escolar. Mas pela conversa que a gente teve com uma pessoa que tinha sido coordenadora da SECOM, ela falou que mesmo com esses sistemas independentes municipais, todo dado, no final das contas, ele é migrado para uma mesma base de dados. Então, não existe um problema em cada município fazer isso da sua forma. Eu acho que é isso, né? Alguma coisa aqui. Uma coisa interessante é que o caso lá de Fortaleza, dessa clivagem política, né, teve a menina lá da secretaria falando pra gente que uma funcionária que trabalhava com TI desenvolveu um sistema próprio, Sim. Porque a prefeita não queria colocar os dados no Sim. sistema estadual. E eles mesmos classificavam como um sistema precário, né? E por vários anos, até ter recurso ou até ter interesse em desenvolver um sistema mais complexo, eles usavam um sistema que era feito ali meio que do jeito que deu, ao invés de usar o sistema que estava disponível pelo Estado, né? Que, por questões exclusivamente políticas. Então, é isso. E reforçar, né, essa ideia de monitoramento, avaliação e formação como uma coisa que está tudo ligado, né? Sempre, quando eu estou falando ali de avaliação e monitoramento, é focado para que tenha um retorno direto na formação, né? Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção. E maneiras ágeis de você ter esse retorno para dentro da sala de aula, né? Que não dependa exclusivamente do SPAES, que vai demorar um pouco mais. Todo mundo que a gente conversou, quando falava do SysPike, falou, nossa, esse ano, em maio, a gente já teve o resultado do SysPike. O resultado completo, não esse preliminar que você tem na hora. Então, todo mundo falava, se for igual esse ano, tá ótimo, que em maio a gente já tinha. E aí, consegue rodar essa engrenagem com mais facilidade. Marcelo? Bota aqui no papel, né?
Bom, gente, até a ideia nossa foi a de apresentar para vocês de uma maneira, obviamente, muito en passant, né? Panorâmica, aspectos descritivos do Pike, né? Claro que cada um daqueles tópicos a gente deveria e poderia aprofundar. Mas agora a gente pretende sair do descritivo para o analítico, né? Ensaiando de maneira ainda experimental. O que houve? Ensaiando aí a elaboração de um modelo, né? Que permita que a gente se afaste da situação concreta do Ceará e possa pensar, a partir do Pike, né, um conjunto de parâmetros, princípios que orientem outras experiências, né, que possam, de alguma maneira, se beneficiar desse caso de sucesso, né? Então, nós, com base na bibliografia que lemos e na primeira incursão a campo que fizemos, a gente já consegue delimitar aí duas dimensões. Uma que é a própria engrenagem, que a gente está chamando assim propositalmente para tentar dar a ideia de alguma coisa que está absolutamente instalado na rotina e que funciona um pouco como máquina, né? E, de outro lado, os princípios de gestão que criam um ambiente para que essa engrenagem aconteça. Ela não é uma engrenagem que gire no vazio, né? Então, esses princípios que nós, vamos dizer, decodificamos do que pudemos observar até aqui, são os princípios de cooperação vertical e horizontal. Vou, a seguir, apresentar cada um deles. Profissionalização, cultura de monitoramento e avaliação, foco na rotina e atenção aos pontos críticos. Então, por favor. Estou na tua frente aqui, Fernando? Bom, a cooperação é um elemento fundamental do Pike e ela se dá tanto no sentido vertical, entendendo-se aí a relação entre Estado e municípios, né, como um elemento central de toda a operação do Pike, e que, como vimos, né, o Kaique mostrava aqui essa relação COPEN, que funciona dentro da SEDUC, e SECOM, que funciona dentro das CREDs, das regionais. Então, é um conjunto de encadeamentos que vai, de alguma maneira, propiciar que os municípios participem do Pike de maneira cooperativa, né? Então, essa é a principal cooperação vertical que passa por esse papel de mediação que a SECOM desempenha na vida, nas instâncias regionais e em permanente articulação com os municípios, né? Claro que a nossa amostra ainda é muito pontual, mas a gente ouviu, principalmente em Eusébio, né, que eles reconhecem a SECOM, que é essa instância que existe dentro da regional, como uma aliada deles. Então, embora seja Estado, eles percebem a SECOM como aliada junto à SEDUC. A SECOM nos ouve, a SECOM compra a nossa briga. Ela é efetivamente uma mediadora nessa relação entre Estado e município. Embora ela seja estadual, ela funciona como esse lugar de troca, né, de relação entre Estado e município. E isso tem, como o Kaique também antecipou, uma importância central para municípios do interior, né? No que se refere à cooperação horizontal, que é uma discussão, que é uma questão muito importante, o programa, faço um parênteses aqui, muito do que a gente vai dizer aqui, a gente percebe como algo que foi sendo construído um pouco no movimento dos pés, não é alguma coisa que já de antemão eles podiam desenhar. Mas, de fato, eles foram construindo, entre outras coisas, um mecanismo de cooperação horizontal muito interessante, que se dá basicamente de duas maneiras. A primeira, o fato de que existe, na instância regional, um espaço de troca entre secretários municipais, né, que é muito interessante, porque você consegue fazer com que uma experiência exitosa de um município possa ser compartilhada com a do município vizinho, né? Então, essa é uma instância de cooperação horizontal fundamental.
E a outra vem pelo próprio modelo do Escola Nota 10, que estimula uma cooperação entre escolas, né? A gente entendeu um pouco melhor, é claro que já existem, sobre tudo isso já existe bibliografia, inclusive uma dissertação defendida aqui no programa pela Isolda trata disso, mas a gente entendeu melhor que as escolas, por meio do Prêmio Escola Nota 10, são obrigadas a desenvolverem, inclusive, um know-how, né, de como é que você transfere o teu modelo exitoso para uma escola que está numa situação de dificuldade. Então, é também um incentivo poderoso à lógica da cooperação. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro princípio. Profissionalização. Evidentemente, respira-se no programa, né, uma valorização muito grande do mérito, da dimensão técnica e, por conseguinte, da profissionalização. Mas eu acho que tem um elemento aí central que é o tema da responsabilidade, né, que passa muito pelo monitoramento, né, passa pela avaliação, a valorização da responsabilidade e, ao mesmo tempo, o hábito de ser monitorado o tempo todo, o hábito de ser cobrado pelo resultado do seu trabalho, né? Eu não fiz aqui, eu devia ter feito, mas não fiz, antes de falar, eu tô aqui, na verdade, já trabalhando, eu como sociólogo uso, eu sei que em outros campos disciplinares existem outras referências, mas nós usamos muito na sociologia a ideia de tipo ideal do Weber. Eu estou trabalhando com modelo, né? Nós vimos antes que a experiência do Ceará é uma experiência exitosa, o que não quer dizer que ela não tenha 1000 problemas, dificuldades, enfrentamentos, resistências, coisas e tal. Mas do ponto de vista do que é possível aprender daquela experiência para a elaboração de um modelo, a gente pode dizer que existe ali uma valorização dessa cultura, né, de monitoramento e avaliação, sobre a qual falarei um pouco melhor adiante, mas que tem um peso muito grande na produção de um ethos de responsabilidade profissional, né? Que é alguma coisa que deve ser, idealmente, vamos dizer assim, buscada por qualquer rede que queira fazer educação avançar, né? Construir esse ethos, né? Como é que você constrói esse ethos? A valorização e o permanente monitoramento do ofício do professor, né, lá na sala de aula, né, que é algo que é fundamental também para a construção desse ethos profissional. A importância da formação, já vimos aqui, Fernando falava, quer dizer, de como é que a formação ela comparece de uma maneira que vai além da simples ideia de que você está ensinando o professor a fazer alguma coisa. A ideia é que você acompanhe esse processo, que você articule o material didático com o trabalho propriamente dito, né? E o material didático é alguma coisa viva, a cada ano aquilo é de algum modo modificado, aprimorado, então a cada ano você também tem que estar calibrando essa formação de modo que você possa efetivamente usar o material didático. Nós acabamos não comentando, mas na experiência concreta do Ceará, muitos municípios continuam comprando material didático de editora, em que pese o fato deles receberem também do Estado um material estruturado, né? E eles alegam, inclusive, que isso tem a ver com especificidades municipais, tem a ver com a questão do tempo, sobre a qual falarei daqui a pouco, mas, enfim, de qualquer modo, esse ajuste do ofício do professor ao material didático é também uma dimensão fundamental que tem a ver com a formação. E a própria formação do formador, que evidentemente é um problema sempre que tem que ser enfrentado, né? Em alguma medida o consultor faz esse papel, a universidade, mas isso está longe de ser alguma coisa também trivial e tranquila, né? É um processo de permanente ajuste, né? Mas tudo isso, nos parece, converge em torno da valorização da responsabilidade profissional. A aula tem que acontecer, aquilo de alguma maneira tem que produzir um efeito esperado, que é o das crianças aprenderem no final das contas. Bom, é preciso separar monitoramento e avaliação enquanto engrenagem, né, sobre a qual falamos na primeira parte, dessa ideia de uma cultura de monitoramento e avaliação, né? É evidente que isso só pode ser separado para fins analíticos, né? É a mesma coisa.
mas a gente separa para valorizar isso. A cultura do monitoramento e avaliação, ela tem uma importância no sentido de que ela redefine a noção de tempo, né? Que é uma dimensão fundamental. O tempo passa rápido, a aula de 50 minutos vira 20 minutos, rápido, né? Então, a dimensão do tempo ela é redefinida a partir dessa cultura. Ela redefine a noção de rotina, né? Que é uma variável fundamental, claro. A própria ideia de formação ganha um significado diferente. E mais do que isso, a gente percebe, pelo menos como modelo, que há algo na experiência do Ceará que ajuda a entender o seu êxito, que é o fato de que tudo é monitorado e tudo é avaliado. Então, o professor formado avalia o formador. E essa avaliação gera feedback para a Secretaria Municipal, isso chega lá em cima, na SEDUC também. Então, essa dinâmica de que não há privilegiados, todos são avaliados, né? E monitorados. Quer dizer, é claro que talvez profissionais da rede, se estivessem aqui, da rede do Ceará, falam, pô, mas isso não funciona exatamente assim, né? Porque a gente está trabalhando com um modelo. Mas há algo naquela experiência que sinaliza nessa direção. Tudo é monitorado e tudo é avaliado. E isso torna a avaliação e o monitoramento mais democrática. Ela não é um instrumento de força de cima para baixo apenas. Não é só top-down. Ela é, vamos dizer assim, enriquecida por mecanismos que permitem que esse processo seja de baixo para cima também. Tanto da escola para a regional, para a coordenação municipal do programa, quanto da coordenação municipal para a regional e da regional para a SEDUC. Então, é como se você tivesse um programa que tem mecanismos de encadeamento que vem de cima para baixo e de baixo para cima, né? Isso cria uma espécie de legitimidade para os mecanismos de avaliação e monitoramento que dificilmente você encontraria em outro estado. Diminui a resistência do professor a esse elemento, por exemplo, de monitoramento, em que o formador vai na sala de aula em alguma medida para verificar. Pô, eu te formei, você está fazendo aquilo que a gente, de alguma maneira, entendeu que era o melhor caminho? Diminui essa resistência, né? Porque cria esse espaço de que a avaliação e monitoramento também seja, sobretudo o monitoramento, seja feito de baixo para cima. O foco na rotina. Essa é uma outra coisa que talvez, para quem milita muito tempo no campo da educação, seja tão óbvio que não chama atenção. Mas, para quem tem um pouco mais de distância e estranhamento, como é o nosso caso, quer dizer, o foco na rotina é alguma coisa muito interessante, porque, como eu dizia, é trivial, é óbvio, mas, ao mesmo tempo, quando você toma a rotina como uma dimensão temporal, em que você tem que organizar aquilo diariamente, né, e repetir a cada ano o mesmo ciclo, né, isso passa a ser muito mais complexo do que parece à primeira vista. Primeiro porque mexe com a motivação do profissional, né? Repetir, né, fazer de novo, ainda que você vá inovando, você vá mudando. Então, esse foco na rotina é uma dimensão fundamental e o PAIC, em alguma medida, é percebido pelos seus mentores e gestores como um estruturador de rotina. No fundo, quando a gente conversava com uma das pessoas que, inclusive, foi uma das grandes mentoras do programa, ela falava, nosso objetivo é muito básico, é fazer com que a aula aconteça. A gente quer estruturar a rotina, porque a rotina, né, ela está o tempo todo sendo atravessada por sobressaltos, né? Por isso ou por aquilo, o aluno não vai, o professor falta, acontece alguma coisa externa e, no final das contas, você não consegue manter aquela constância. Então, esse é um elemento fundamental. E a formação, esse é um elemento também importante da formação, ela está muito voltada para garantir essa rotina, né? Então, você tem X horas por semana para trabalhar, 1/3 dessa hora vai ser para isso, o outro terço para aquilo, e de alguma maneira no final você registra isso, de tal modo que isso fique monitorado, né? Quer dizer, então essa quer dizer, o monitoramento da rotina como maneira de você fazer com que ela aconteça, né? Isso cria a necessidade
de um programa que tem uma engrenagem muito corpo a corpo, muito intensiva. Se tem uma característica do PAEC que chama atenção, ele é muito intensivo, é muito presencial, é muito, né, não dá para fazer as coisas muito abstratamente, remotamente. Né? Isso eu acho que é uma marca importante, quer dizer, e daí a necessidade de se criar todo um encadeamento de cooperação do Estado para o município, né, com tantas instâncias, que afinal chegue lá na sala de aula e garanta a rotina escolar, a rotina da sala de aula. Só uma coisa, professor. Sobre a formação, né, a gente falou antes também, mas você falou agora, me lembrou uma coisa, que a secretária comentou com a gente, o início do PAEC, como foi difícil para conseguir consultores, né, e eles foram buscar na universidade assim, os consultores que já tinham experiência de sala de aula, não os doutores que estavam pensando em educação abstratamente, porque eles precisavam de alguma coisa prática, concreta. E até hoje eles têm essa dificuldade, né? Eles sabem que a universidade não forma o professor para ser alfabetizador, os professores não saem de lá sabendo alfabetizar, e tampouco vão ter os consultores que eles precisam, né? Então a secretária conversando com a gente falou, olha, eu comecei a me questionar se o tempo da universidade é um e o nosso tempo da SEDUC é outro. A gente tem que, na SEDUC, desenvolver conhecimento, né, que possa fornecer coisa para essa formação da sala de aula, mais prática, né, nos conceitual. Não que o conceito não esteja, né? Ele está ali por trás, embasando tudo, mas não é uma formação só de lero-lero, né? É a prática mesmo da rotina da sala. Desculpa. Só uma coisa que é importante a respeito da rotina, que também deve ser óbvia para quem tem longa experiência de educação, que é o tema do calendário, né? Em abstrato, o calendário parece ser uma coisa autorresolvida e, na verdade, não é. Consolidar um calendário, quer dizer, a Copem gasta alguma energia assegurando que os municípios possam garantir um calendário com 200 aulas, 200 dias letivos, e com isso você consegue também garantir que os municípios estejam dentro de uma mesma temporalidade, né? Uma tônica que, no caso do Ceará, talvez isso não possa ser levado para outros estados, mas que lá funciona como uma máxima, não existem redes de educação, né? Existe a educação do Ceará, quer dizer, e nesse sentido você pode pensar todos aqueles 184 municípios como construindo coletivamente um mesmo trabalho. Daí a importância de um calendário comum que permita que você possa ter um trabalho mais articulado, para além da diversidade que existe entre os municípios. Mas falando agora desse último ponto, uma coisa que a gente percebeu é que um programa para funcionar, vamos dizer assim, se aprimorar, né, perdurar por 10 anos, atravessar diferentes governos, de algum modo ele tem que ser capaz de estar atento aos pontos críticos, aspectos críticos, que você de alguma maneira ataque, que você enfrente, né? E nós conseguimos apreender aí esses 8 como principais aspectos críticos, né, que eu acho que no caso específico do Ceará, são muito evidentes e, em alguma medida, eles certamente se aplicam a outras experiências. Sucessão política é o primeiro deles. Cada vez que troca o prefeito, um Deus nos acuda, porque, de alguma maneira, isso tende a produzir uma mudança no quadro de profissionais de confiança. Nem todas as redes municipais selecionam seus diretores por meio de concurso. Ainda é grande a presença de municípios que indicam politicamente diretores, em geral por vereadores. Idem para as instâncias, vamos dizer, da Secretaria Municipal, e isso cria muita dificuldade. Então, há todo um trabalho, que é um trabalho importante realizado pelas SECONs, que são essas células nas regionais, de convencimento, junto ao novo prefeito, de que aqueles profissionais que estavam lá devem permanecer. Eles nos dão notícia, claro que isso tudo é entrevista, e alguma coisa de bibliografia, eles nos dão notícia de que o êxito tem sido grande. Ou seja, porque aí a avaliação é fundamental, porque a avaliação, ela meio que
deixa o prefeito numa situação, muitas vezes, difícil, se o resultado é ruim. Então, há uma cultura já que, de algum modo, perpassa o sistema político de que deve-se valorizar o mérito, né? Você não vai mexer É óbvio que o secretário muda, mas você não mexe nas instâncias abaixo dele se aquela estrutura está funcionando. De qualquer modo, o tema da sucessão política é um tema sempre muito importante. A interferência política versus mérito, que é um desdobramento do primeiro, mas que não se limita à questão da sucessão política, né? É algo importante. E a rotatividade dos profissionais, que é algo que perturba muito também essa dinâmica. Você forma o professor, isso é muito comum até nos municípios da região metropolitana, você gasta ali energia, recursos, forma o professor, 2 anos depois ele migra para Fortaleza. Você tem que começar tudo de novo. Então esse é um aspecto crítico também de programas como esse, né? E também a rotatividade, porque o professor muda de rede, ou muda de função, ou se aposenta, né? A gente sabe que a vida de professor também tem essa característica, né, de uma rotatividade grande. A questão do tempo, né? É preciso, entre outras coisas, compatibilizar a compatibilização entre a velocidade do calendário, quando você viu já está em abril, né? E os processos fundamentais, como formação, prova PAEC, o retorno dos PAES-alfa. Então, essa questão do tempo ela é crítica também, né? Tudo que se pode fazer no sentido de reduzir tempo de determinados processos é fundamental para garantir que a dinâmica do programa funcione melhor. O tema da utilização do sistema de gestão, o Fernando já falou, mas a gente percebe que esse é um ponto que tem valor para além da experiência do Ceará. A resistência dos municípios, porque aqui, na hora em que você cria sistemas de gestão e, de alguma maneira, espera que o município vá produzir essa informação, isso cria, muitas vezes, zonas de conflito, até porque, pelo menos na pequena amostra que tivemos, tanto Fortaleza quanto Eusébio, ficou evidente que eles, muitas vezes, não percebem o sentido de gastar energia preenchendo esses sistemas que não vão dar a eles um retorno compatível com o tempo que eles estão gastando nisso, né? Então, esse é um tema, é uma questão ainda crítica de programas como esse, que passam por uma coordenação intermunicipal, né, exercida pelo Estado. A diversidade municipal, esse é um aspecto também interessante, porque, de fato, estamos falando de municípios de tamanhos diferentes, com questões e problemas diferentes. Muitos desses municípios, os 2 que a gente visitou, de se esperar, Fortaleza, óbvio, Eusébio é um município ali próximo, que faz parte da CRED 1, mas, de qualquer modo, a informação que temos, com base em bibliografia também, é de que muitos desses municípios têm seus próprios sistemas de incentivo, com bonificação. Muitos desses municípios têm seus sistemas de avaliação e monitoramento. Portanto, há aí, como um problema, uma questão crítica, uma permanente preocupação de compatibilizar, né, a linguagem, a forma como o Estado organiza o PAEC e a maneira como cada município se estrutura e se organiza em face do PAEC. Por exemplo, a questão das editoras que eu mencionei, né? Às vezes, as editoras produzem material didático que não são exatamente compatíveis com a formação que está sendo dada lá pela SEDUC. Então, ruídos que, de alguma maneira, têm a ver com a diversidade dos municípios, né? Tem alguns municípios, até dentro do município, né? A gente ouviu lá do pessoal da CRED de Maracanaú, um município, não lembro o nome, que tem, acho que 2 escolas indígenas, não é isso? Escola quilombola, escola em área de conflito por conta de tráfico. Então, o mesmo município com uma diversidade enorme. Verdade. Bom, a interface dos formadores com professores, isso também já foi antecipado aqui pelo Fernando, mas esse é um tema que eu acho que tem um alcance geral. Como a gente já falou, esse formador, ele tem um duplo papel, ele é formador e é supervisor ao mesmo tempo. E isso tende a criar, ou pode criar resistência.
a gente ouviu coisas do tipo assim, não, nós conquistamos essa legitimidade de eventualmente entrar na sala de aula e observar se o professor está fazendo aquilo que de alguma maneira tinha sido definido e o professor não se sinta, vamos dizer assim, violentado, agredido por essa presença, porque ele percebe o formador como um aliado, né? Um aliado no sentido de que vai ajudá-lo a produzir melhores resultados. Mas, de qualquer modo, esse é um tema crítico para qualquer programa com essas características. Finalmente, é esse último ponto, que eu acho que é inerente a qualquer política exitosa, né? PAEC mais 5, PAEC mais 10, quer dizer, no final das contas, é a tentativa de levar o modelo para toda a extensão da educação básica. Claro que esse é um processo de complexificação, por quê? Porque enquanto o PAEC foi, durante sua primeira etapa, prioridade 0, 1 e 2 e 10 da rede, no que se refere a uma política para ensino fundamental, evidentemente que isso criava uma situação mais favorável. Quando você amplia já inicialmente para o 5º ano, depois incluindo educação infantil e agora chegar ao 9º ano, quer dizer, isso cria uma série de problemas, inclusive o risco de se perder aquele foco, né, alguns dos pontos que tinham sido conquistados antes. Esse é um ponto crítico que vale para qualquer política pública exitosa. Ela, num certo sentido, é um pouco vítima do seu sucesso, né? E a ampliação é sempre uma situação complicada. Para concluir, gente, sem entrar em detalhe, nós fizemos aqui para juntar a parte 1 com a parte 2, o nosso diagramador aqui, ó, vocês... A gente quis passar para vocês, de uma maneira mais sistêmica, a ideia de que o PAEC é, na verdade, uma engrenagem, né, que passa por essa articulação de interdependência entre avaliação, formação e monitoramento, e essa engrenagem funciona num ambiente, né, num ambiente que tem a ver com esses, quer dizer, um ambiente assegurado, lastreado por essas 5 dimensões de gestão que nós anteriormente apresentamos, que eu apresentei agora. Então, esses princípios de gestão. E só para deixar aí um pouco o desdobramento do nosso trabalho, a gente vai, por favor, voltar a campo para observar situações, vamos dizer, observar a engrenagem. De uma maneira, por hora a gente leu muito, conversou muito, mas é diferente de observar as coisas acontecendo. Então, não vou ler essa lista, porque eu acho que não faz sentido, mas ficar só com o mote de cada uma delas. No caso da formação, é tentar aprofundar nosso entendimento sobre como a formação dialoga com a avaliação, como ela funciona como monitoramento e também enquanto elo de cooperação. No caso da avaliação, de como a avaliação é parte fundamental da rotina escolar, ela cria, a gente está chamando aqui de gramática dos descritores, que é uma coisa interessante, porque, embora a gente saiba, e o CAED sabe bem disso, que as coisas não funcionam bem assim, mas isso criou, de fato, entre eles, uma gramática dos descritores, porque professores passam a nortear o seu trabalho, muitas vezes, em função de uma avaliação do mau desempenho em determinado descritor, né? E também a avaliação como elo fundamental da cooperação. E, acabou? Tem mais uma. E o monitoramento, de como o monitoramento funciona como elemento de responsabilização profissional e de estruturação da rotina escolar. Então, são essas três dimensões da engrenagem, né, que nós pretendemos observar em pesquisas, vamos dizer, com viés mais etnográfico. Cefnir. A gente deixou a bibliografia aí também. Aí tem uma bibliografia que a gente está... verdade. Que isso é um ponto legal. Existe um acúmulo já, que eu acho que fala a favor da universidade, no sentido de que tem uma massa crítica de dissertações e teses, boa parte delas produzidas na Federal do Ceará, na Estadual do Ceará, alguma coisa em São Paulo, alguma coisa em Brasília, no campo da ciência política, explorando o tema do federalismo, que é muito presente na experiência do PAEC, mas também discussões mais específicas sobre formação, sobre avaliação, sobre o aspecto pedagógico. Então, você tem, de fato, uma bibliografia muito rica e já
com esses 10 anos de experiência do PAIC, um acúmulo, né? A gente conseguiu fazer um bom levantamento bibliográfico que também está disponível aí para quem depois quiser.